Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre o caso do ataque russo contra a Polônia. Sim, você ouviu certo, a Rússia atacou a Polônia ontem com vários drones, 2 dúzias de drones, dos quais pelo menos 7 foram recuperados os destroços em vários pontos da Polônia, inclusive com casas destruídas e prejuízo material. Felizmente não houve vítimas, nem feridos, nem vítimas fatais, mas isso representa um escalonamento realmente muito grande, ainda mais se você considerar que a Rússia e Belarus marcaram exercícios militares para a fronteira com a Polônia a partir do dia 12 de setembro agora, isso, daqui a 2 dias. Existe um receio muito grande que esse ataque com drones feito pela Rússia contra a Polônia tenha sido justamente um teste para uma ação muito maior que poderia acontecer nos próximos dias, né? A Polônia convocou o artigo 4º da OTAN, o artigo de autodefesa da OTAN, não é ainda o artigo para entrar em guerra com a Rússia, mas é o artigo para conversar com os coleguinhas e ver o que vai fazer diante da merda que aconteceu. Como diz aqui a manchete da Veja, o pessoal diz que é o maior risco de conflito desde a Segunda Guerra Mundial, depois dessa invasão de drones russos, né? Estava na cara que ia acontecer, como eu falei para vocês, esse receio todo da Europa e dos Estados Unidos em armar a Ucrânia e acabar com essa guerra de uma vez, acabou levando a Rússia a se animar e atingir a Polônia. A gente está realmente numa situação bastante complicada esses dias. Você teve Israel atingindo o Hamas lá em Doha, destruindo prédios em Doha, o que é uma atitude que levanta alguns questionamentos do ponto de vista diplomático. Agora a Rússia abertamente atacando a Polônia. A situação pode complicar muito e muito em breve, e como eu já falei para vocês aqui para o Brasil, o meu risco é que a gente está do lado errado dessa brincadeira com o governo do pinguço corrupto. Essa notícia foi sugerida por eu de novo, Vozes da Minha Cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já fiz um vídeo bastante completo sobre isso, em muito detalhe, mas lá no canal Mundo e Revolução, no vídeo que eu falo sobre a Ucrânia. O problema é que eu vou avaliar aqui agora, eu vou falar um pouco sobre o assunto aqui também no Cápsula, mas eu vou avaliar mais do ponto de vista da geopolítica, inclusive do posicionamento do Brasil nessa história, né? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, do meu vídeo sobre a Ucrânia de hoje, em que eu falo em muitos detalhes sobre isso daqui, sobre esse ataque contra a Polônia e mais alguns ataques também que aconteceram dentro da Ucrânia, né? Então, de ontem para hoje, a Rússia fez um grande ataque contra a Ucrânia, dá para ver aqui vários pontos aqui que foram atacados, né? Aqui está a trajetória dos drones e mísseis, foram 485 drones russos lançados contra a Ucrânia. Aí você pode ver aqui nesse mapa que alguns passaram para o lado de cá, ó. Aqui é Polônia. E essa aqui é a imagem que o pessoal está colocando aqui, os vários mísseis que vieram da Rússia para a Ucrânia e ultrapassaram para a Polônia. Veja, não é a primeira vez que drones russos passam pela Polônia, mas das outras vezes, os drones passavam pequenas coisas aqui, ultrapassavam um pouquinho a fronteira polonesa, justamente para tentar desviadas dos sistemas de defesa antiaéreo ucranianos e entrar por outro lado, surpreender os sistemas de defesa antiaéreo ucranianos e coisa e tal. Então, assim, não é a primeira vez que isso acontece. O porém é que essa foi a primeira vez que foi um número considerável de drones e o objetivo era a Polônia mesmo, tá? E, ou seja, não foi um dronezinho ou outro como aconteceu, já aconteceu 1 ou 2 drones ultrapassarem a fronteira e depois voltarem, ou alguns ultrapassarem e caírem na Polônia, mas pouco número, pouca coisa, né? Dessa vez foram mais de 20 drones que ultrapassaram a fronteira aqui da Ucrânia com a Polônia, drones russos, tá? De fabricação russa, e atingiram vários lugares na Polônia, em alguns lugares com prejuízo. Você pode ver aqui, isso daqui é uma casa que foi atingida, a região de Lublin. Aqui é a mesma casa, tá? Isso aqui é a mesma casa, essa aqui é a parte de dentro dela, que é a parte de fora. Essa casa aqui sofreu prejuízos materiais. Felizmente ninguém foi morto nem ferido, não teve danos, menos mal, né? Mas teve danos materiais, como vocês podem ver, a casa ficou bastante destruída. Parece que teve um carro também que foi destruído também. Além disso, você tem 3 aeroportos que foram fechados. Então, o aeroporto de Varsóvia, o principal aeroporto da Polônia, chegou a ser fechado por algumas horas, e também os aeroportos de Lublin e outro aeroporto. Esses 2 aeroportos aqui, próximo da fronteira também com a Ucrânia, também foram fechados, e o aeroporto de Varsóvia, né? Você pode ver aqui que teve destroço de drones até perto de Gdansk, que é uma cidade aqui perto da praia lá na Polônia, né? Sim, a Polônia tem praia, caso vocês não saibam, né? É meio frio, mas né, na época do verão. Enfim, teve drone aqui, e teve também drone que entrou na Lituânia, tá? Teve 2 drones na Lituânia que também entraram aqui, ou seja, o ataque foi um ataque determinado russo, não foi por acaso, não foi por erro, os russos mandaram os drones nesse sentido, né? É verdade que os porta-vozes, tanto de Belarus quanto da Rússia, disseram que foi um acidente, não foi sem querer, coisa e tal. Mas a gente sabe que não foi sem querer não, tá? Primeiro que o drone usado foi esse tipo de drone aqui, tá? Que esse aqui é um dos destroços que foi encontrado lá na Polônia, mas todos eles são basicamente o mesmo tipo de drone. É um drone que eles chamam de decoy, ou seja, é de mentirinha, não é o drone explosivo de verdade. É um drone que até tem uma carga explosiva, mas é o máximo de 5 quilos.
Então é um drone que os russos usam para fazer volume junto com os outros drones que explodem de verdade na expectativa. Ele é parecido com os outros drones que fazem ataque de verdade, então a expectativa é que a defesa antiaérea ucraniana desperdice munição contra esses drones e acabe deixando passar um drone de verdade, né? Então é isso. E você vê que são só 5 quilos de explosivos. Isso quer dizer que não explode? Não explode. 5 quilos é uma explosão grande. Você vê nessa casa aqui, claramente uma explosão grande, mas não é uma coisa tão destrutiva quanto um drone normal, que chega a ter até 100 quilos de explosivo nesses drones lá que atingem a Ucrânia, né? Aqui tem outras imagens aqui, até aqui 7 drones e destroços de um míssil não identificado foram encontrados no território polonês depois dessa violação que aconteceu ontem, né? E bom, e como é que a gente sabe que isso foi feito de propósito também, né? Primeiro porque a direção do drone é muito clara, né? Os drones que entram na Polônia para desviar das defesas ucranianas, eles tipicamente têm uma trajetória que é justamente de desviar de pontos da Ucrânia. Esses não, eles foram em direção à Polônia mesmo. E a outra coisa é que eles estavam todos com SIM cards. SIM card é o chipzinho do telefonia, chipzinho de celular da Polônia e da Lituânia. Ou seja, eles já estavam preparados para se conectar com a rede local da Polônia e continuar sendo controlados, né? Esses drones todos, para quem não sabe, eles usam controle pela internet. Eles vão lá, se conectam na rede local e usam a rede local para receberem comandos e coisa e tal, e vão sendo guiados dessa forma, né? Então eles precisam de um SIM card para conectar com a rede e estavam com o SIM card da Polônia e da Lituânia. Se não fossem para serem usados na Polônia e na Lituânia, não faria sentido ter esses SIM cards, porque mesmo que eles fossem sair apenas um pouquinho, ainda teriam contato com as redes ucranianas, né? Então é porque realmente eram para atacar a Polônia, tá mais do que claro. E aí a grande dúvida que fica é exatamente qual é o objetivo dos russos com esse ataque. Que eles quiseram atacar a Polônia de verdade, a gente sabe que quiseram mesmo, que foi interesse deles mesmo, né? A melhor expectativa que o pessoal tem, a melhor explicação que o pessoal tem é que foi um teste. Eles queriam testar como é que a defesa polonesa iria responder a isso, ou seja, se supostamente a Rússia decidir fazer um ataque de verdade, como é que a defesa polonesa iria responder? Esse foi o teste que eles fizeram hoje, né? O primeiro-ministro da Polônia, o Tusk, agradeceu aos pilotos de F-35 de vários países da Europa, inclusive holandeses, que entraram no território da Polônia para derrubar esses drones. Então foram usados vários aviões da OTAN para derrubar esses drones, isso já é parte do exercício conjunto de defesa da OTAN. Só que aqui está o ponto, é que eles usaram mísseis para destruir drones. E esse é o grande problema da guerra moderna. Um drone daqueles ali custa no máximo 10 mil dólares, 20 mil dólares. Aí você usa um míssil de $1 milhão para destruir um drone que custa 10 mil dólares, talvez eu esteja dizendo, então, 50 mil dólares, 100 mil dólares, que seja. Mas repara como é que essa conta não fecha. Né? Se você começar a usar esses mísseis de $1 milhão para derrubar drones de 10 mil dólares, daqui a pouco você fica sem dinheiro e os drones continuam vindo, porque eles são baratinhos de fabricar. Essa é toda a questão dessa guerra moderna de drones. Você não pode usar qualquer coisa para isso, né? A Polônia, em princípio, como ela está com os estoques dela cheinhos, não tem problema e coisa, ela pode se dar o luxo de fazer isso. Mas já fica um aviso que eles sabem que não podem fazer isso de forma indefinida. E daí quem é que tem o segredo para derrubar esses drones ucranianos? É que eu falo para vocês, é por isso que a Ucrânia é tão importante para a Europa agora. A Ucrânia tem o know-how de como destruir esses drones, tem drones próprios usados para interceptar outros drones e uma série de outros mecanismos para você fazer a derrubada desses drones, que é a maneira correta de fazer. Ou é com drones interceptadores, ou é com metralhadora, né? Você tem o Gepard 2, que faz esse tipo de coisa de tiro automatizado para destruir esses drones, uma metralhadora grandona, que atira em direção ao drone, mas tudo automatizado. A mira humana seria muito difícil você acertar o drone, mas como ele tem a mira automatizada, né, por computador, ele consegue acertar, né? E além disso, você tem também armas laser que estão sendo estudadas na Ucrânia e que devem em breve também serem usadas por lá. Então são as alternativas que você tem para derrubar drone. Usar míssil contra drone, simplesmente você vai à falência, né? Bom, os poloneses fizeram uma grande busca para pedaços de drone para encontrar os destroços e coisa e tal. Fizeram vários discursos bastante duros e coisa e tal. Parece que foram 19 drones que entraram, feitos na Rússia e não estavam desviando, não. Eles foram de propósito para a Polônia. Isso aqui é o presidente da Câmara lá da Polônia falando que não, que é isso mesmo, foram de propósito para a Polônia, foi um ataque deliberado, né? E o grande medo de todo mundo é porque a Rússia sempre deixou claro que quer retomar os países bálticos e o corredor Suwalki, né? O corredor Suwalki é essa região aqui, ó. Desculpa, Suwalki. O corredor Suwalki é essa região aqui. Aqui é Kaliningrado, isso aqui é parte da Rússia, mas é um enclave, é totalmente isolado. Aqui fica Belarus, que também não é Rússia, mas é aliado da Rússia, né? Então os russos gostariam de ter um caminho direto aqui até Kaliningrado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que se os russos tiverem um caminho aqui, primeiro que eles vão estar invadindo ou a Lituânia ou a Polônia, e segundo que eles vão isolar os países bálticos. A Estônia, a Letônia e a Lituânia vão ficar isolados por terra aqui do resto da OTAN, o que seria uma fragilidade grande, poderia permitir eventualmente um ataque russo contra esses países aqui. Isso aqui seria o mais esperado da Rússia após eventualmente derrotar a Ucrânia, né? Essa seria a estratégia russa para retomar esses territórios que já foram parte
do Império Russo lá atrás, né? Enfim, eu não acredito que a Rússia faça alguma coisa agora, mas a preocupação existe, né? Nesse momento, os poloneses e alemães estão mandando um monte de tropas, um monte de equipamento para a fronteira com Belarus para se preparar para defender de um eventual avanço de Belarus em direção à Polônia, né? Então Belarus está aqui, Belarus é essa região aqui, e eventualmente eles podem tentar alguma coisa justamente aqui na região do corredor Suwałki, nessa área aqui em direção a Kaliningrado. De novo, não acho que eles vão fazer, mas evidentemente a Polônia tem que estar preparada para essa eventualidade. E o pior é você lembrar disso daqui, ó. Belarus está preparando várias bases militares próximas da fronteira com a Polônia há algum tempo. Já está preparando essas bases há algum tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Rússia não vai fazer isso agora, mas que eles planejam fazer isso em algum momento. Dá para ver aqui a foto de antes, 2023, a foto agora de 2025. Um monte de área aqui alterada, justamente uma base criada aqui nessa região. Aqui outras bases criadas, repara aqui a foto antiga e a foto nova, repara como é que tem um monte de mudanças aqui, isso aqui é tudo na fronteira de Belarus com a Polônia, né? Você vê aqui bases novinhas do lado de Belarus, bem próximas da Polônia, e isso é uma coisa extremamente preocupante. Por enquanto não estão fazendo nada ali, mas agora vai ter o exercício militar naquela região. Lembra que quando a Rússia atacou a Ucrânia, começou com um exercício militar conjunto com Belarus também, né? Eles fizeram um exercício militar em 2022, na verdade começaram no final de 2021, quando foi em fevereiro de 2022, eles invadiram a Ucrânia. Então, eu não sei se isso vai acontecer agora, eu acho que não vai acontecer agora, mas existe a possibilidade disso acontecer agora, desse exercício militar da Polônia, de Belarus e da Rússia acabar desandando para uma invasão da Polônia, né? Bom, o presidente da Polônia chamou o Conselho de Segurança Nacional e também acionou o artigo 4 da OTAN. A OTAN, vocês sabem, é a aliança defensiva ali do Atlântico Norte, que inclui toda a Europa, Estados Unidos e Canadá. E acionar o artigo 4 significa chamar uma reunião de emergência entre todos os líderes da OTAN, em que eles vão definir o que vai ser feito com isso daqui. Ou seja, um dos países se sentiu agredido e ele está perguntando para os outros países se isso é motivo para a declaração de guerra conjunta da OTAN. Se for declarar guerra, vai declarar guerra todo mundo junto, a Europa inteira e os Estados Unidos contra a Rússia. Eu não acho que vão fazer isso. Não acho que vão declarar guerra com esse artigo 4 aqui. Mas existe essa possibilidade. O fato é que a Rússia tem adotado a estratégia de enfraquecer o artigo 5º. O artigo 5º se for um ataque, se por exemplo, se a Rússia invadir a Polônia, os outros países todos são obrigados a entrar na guerra do lado da Polônia contra a Rússia, né? Mas o artigo 5º, eles têm feito esses negócios para enfraquecer o artigo 5º. Vai lá, faz um ataquezinho pequenininho. Ah, não, mas não falou nada, pô. Entrou um drone ali pertinho, foi só um negócio de nada, não vamos fazer nada, não vamos acionar o artigo 5º, não. E vão postergando esse troço, né? E aí acaba meio que desacreditando o artigo 5º, essa estratégia russa nessa história. Até que um ponto, faz um pouquinho aqui, depois faz um pouquinho mais, avança um pouquinho mais. Ah, caiu agora 2 drones, 3 drones. Talvez eles tenham exagerado dessa vez. Eles botaram muitos drones, ficou muito claro. A Polônia chamou o artigo 4. O artigo 4 provavelmente não vai resultar em nada, mas significa que se a Rússia fizer isso de novo, aí sim você pode ter uma situação de uma guerra na Europa maior ainda do que já existe. Nós já estamos em guerra na Europa. A Ucrânia e a Rússia já estão em guerra há 3 anos e meio. Eu tenho acompanhado todos os dias, tem vídeo lá no meu canal Mundo em Revolução falando sobre isso. E é uma guerra seríssima, é a guerra mais importante que a gente está vivendo nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma. E pode envolver outros países da Europa agora. Isso é uma coisa bastante séria. Tá? E até o Trump colocou isso aqui. Ó. O que está acontecendo com a Rússia violando o espaço aéreo da Polônia com drones? Ah, lá vamos nós de novo, né? Eu não sei muito bem o que o Trump quis dizer com isso. Mas realmente, não sei. Vamos ver qual vai ser o resultado da reunião da Polônia com os outros países da OTAN. Não acredito que vai acontecer nada, mas fiquem espertos. A gente está muito perto de uma guerra mundial. E o meu grande medo aqui no Brasil é que com o governo do Molusco, a gente está do lado errado dessa história. O Molusco adora a Rússia, adora o Irã, adora a China. Bolsonaro, é verdade, também pegou leve com Putin, também queria comprar fertilizante, aí ficou aquele negócio todo, não quis criticar muito Putin pela invasão. Achei um absurdo, critiquei muito o Bolsonaro naquele momento, deixei claro, não precisamos de fertilizante sujo de sangue, nem de óleo diesel sujo de sangue. Não devemos comprar mais da Rússia desde 2022, critiquei o Bolsonaro por isso, mas a verdade é que Bolsonaro não tinha essa ligação umbilical com a Rússia, com o Irã, com a China, como o Lula tem. O Lula é muito pior. A gente está muito perto de entrar numa terceira guerra mundial do lado errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.